o então campus universitário de Rondonópolis, o CUR, né? Que eles brincavam o CUR. Hoje é o UFR, a Universidade Federal de Rondonópolis. Hoje eu estou bem cercado aqui de 2 rondonopolitanos, né? O Hugo é cidadão rondonopolitano, ele tem esse título. Nós estamos observando aqui, o Vinícius está escondendo, tem a água do Rio Vermelho aqui, ó. Tá vendo? Mostra a água do Rio Vermelho. Tá vendo? Era como os índios chamavam, o Rio Poguba, né? Poguba que eles chamavam, e depois Poguba significa vermelho. É uma cidade da qual eu gosto muito, sempre que eu posso. Eu estou lá nessa capital do interior, né? Sinop que me perdoe, né? Sinop que não nos ouça, né? Mas Rondonópolis é a capital. De capital do Nortão. Do Nortão, tem essa, né? E o sorriso do agronegócio, né? Tem essa, né? Mas enfim, um prazer muito grande, obrigado por você ter aceito o convite. O tema que nós vamos debater aqui é a militarização, a proposta, né, de militarização da Escola da Algisa de Barros, lá em Várzea Grande. Boa noite, Flávio. Boa noite, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar tratando desse tema que tem sido tenso para nós da escola, né? Hoje aqui eu estou falando em nome não pessoal, mas de todo o conjunto de professores, né, da escola da Algisa e, em certa medida, também do Conselho Deliberativo, né, representando pais, estudantes e demais funcionários. Eu gostaria de dar uma boa noite especial à comunidade da Algisa de Barros e agradecer o apoio, né, que a gente está recebendo dessa comunidade para estar tratando do tema, né, que é um assunto seríssimo, né, e tem que ser tratado dessa forma, né. Com certeza. Aliás, Várzea Grande é palco de grandes discussões, né, Vinícius? Sim. É uma cidade bastante politizada e o que a gente viu, né, naquela última audiência pública... A segunda. Que foi, enfim, tumultuada e justamente por conta disso acabou sendo anulada aí pelo governo do estado, né? Foi os ânimos bem acalorados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse processo de discussão e a forma com que esse tema vem sendo tratado, Flávio. Você é favorável a essa postura mais enérgica no debate ou você acha que a gente tem que ir mais para o campo das ideias e tratar dessas questões de forma mais serena, mais branda e mais fria? É bom você ter tocado nesse ponto, porque o que tem gerado uma maior controvérsia é um recorte de um vídeo, né, que circula a imagem da professora Leiliane, né, que é uma representante do Sintep, quando ela interpela o coronel que queria fazer a exposição, né, do projeto da escola. Então, há uma controvérsia, né, se a tática que ela utilizou foi a mais adequada pelo momento, porém, a gente não reprime a atitude dela porque ela está lutando por um direito, né, que ela mesma já colocou na mídia de defesa de voto dos alunos, né, dos estudantes com 16 anos de participar do processo, porque eles não podem participar do processo, né? E aí, esse silenciamento dos alunos gera esse clima de tensão. E aí o que resta para eles é manifestação via cartaz, são palavras de ordem e tal. Mas assim, há um certo deslocamento do debate, né, no sentido de, olha, a audiência não foi concluída porque teve baderna, porque teve tumulto, né? E é importante destacar que a segunda audiência, ela foi concluída. Inclusive no dia, né, 23/1, foi noticiado em todas as emissoras locais, né, a rejeição, né, da comunidade da Algisa de Barros de forma bastante contundente, né? Entendi. Não, perfeito. Você quer... eu só queria, assim, dentro desse... Falando da audiência pública, né, Flávio, eu queria só, assim, pontuar que eu entendo que a defesa ela é pertinente, né, às vezes de forma exacerbada, né, mas a discussão, acima de tudo, é o principal o cerne da questão, né, o debate, né, em torno de algo, assim, muito mais profundo. É como você falou, foi feito um recorte de uma situação que, claro, ao meu ver, não sei se meu ver interessa alguém, né? Mas qualquer tipo de tolimento, né? Quando você cerceia o direito de outra pessoa usar o microfone, aqui a gente tem toda essa liberdade de ter esse diálogo de forma muito ampla, com espaços para cada um dialogar, é fundamental, né?
Então, eu entendo a colocação, também acho que os estudantes acima de 16 anos, caso eles podem votar, podem Pra escolher seus presidente. representantes. E por que eles não podem participar desse debate? Então, eu acho que a reivindicação ela é válida, né? Mas às vezes a gente precisa tomar cuidado com a forma, né, que a gente expõe, para que não pareça que a gente tem um lado agressivo, né, de censura, que hoje isso está muito em voga, né? Sim. Foi o principal tema, inclusive, dos discursos do Pacheco, do Lira, da Rosa Weber, né, que tomaram posse ontem, e é o grande tema hoje da nação, né? A gente vive na era dos extremos, né? Os ânimos muito acirrados, e isso ficou demonstrado. Aliás, foi justamente por conta desse recorte que a audiência pública foi cancelada, anulada via decreto, né? Mas eu queria, assim, partir mais para o diálogo e para o campo mesmo dos argumentos, né? Que acho que eles devem ser, assim, não só o pano de fundo, mas o pano de frente, né? A questão de frente dessa questão, dessa situação toda, é o que é melhor, afinal de contas, para a comunidade escolar. E eu sei, obviamente, que a sua defesa é pela não militarização. Queria que você falasse por quais razões. Na realidade, eu entendo a questão do seguinte modo. Por que nós seríamos a favor da militarização? Por quê? Teria um ponto positivo? É justamente. A elencar? Eu atribuir profissionais que têm competência no âmbito da segurança pública para desempenhar uma função de gestão numa outra pasta, que é da educação, não me faz muito sentido isso. Eu entendo que a discussão ela se baseia muitas vezes em dois pilares, né? O da disciplina e o dos índices, né? Do IDEB, que são colocados assim, olha, as escolas militares elas apresentam bons resultados, né? Comparando com as demais escolas públicas, que eu já faço um questionamento aqui, que até agora eu não vi esses dados em absoluto, e aí eu não estou colocando em xeque, é bom deixar claro, né, que a SEDUC estaria, ou a própria Secretaria de Segurança estaria agindo de má fé, inventando dados. Mas assim, a gente não viu, a gente não foi apresentado. A gente já teve 3 momentos na escola de diálogo, né, com o pessoal para apresentar essa proposta. E... Você está falando naquele ponto em que eles dizem que os melhores índices de educação... Isso, exatamente. São nas escolas militares, né? Exato. E aí eu tô colocando que eu não vi esses dados, tá? Eu até sugiro que isso seja colocado de forma mais transparente possível, que todo mundo acesse e tire suas conclusões. Mas como se chega nesse dado, eu tenho críticas para ser colocadas. Porque, por exemplo, uma escola pública, ela tem o papel de atender o maior número possível, né, de pessoas que precisam satisfazer ali o seu direito de acesso à educação, né? E nas escolas cívico-militares, há um processo de seleção, de ingresso, né? Quando você seleciona o aluno, já filtrando ele pelo um bom desempenho, naturalmente o seu resultado em provas externas vai ser melhor. Isso não tem nada a ver com o processo pedagógico, isso não tem nada a ver com o processo de gestão da escola, isso tem a ver com o processo de seleção. E aí você tem também uma questão que muitos alunos são excluídos durante o processo de implementação desse modelo de escola. Porque, nosso caso, né? Vamos puxar para o caso concreto da escola da Algisa. Nós fomos avisados da primeira vez no dia 21/11 de 2022. Nós ficamos sabendo, né? Veio toda a equipe da SEDUC, junto com a equipe da Secretaria de Segurança Pública, com todo aquele aparato, né, de segurança que causa aquele impacto visual, assim, né? A gente até pensa, mas por que toda essa estrutura, né, de Estado aqui dentro da escola, né? E a gente foi apresentado, assim, com a seguinte linha, né? Porque tentando responder a sua resposta, por que a da Algisa, né? A explicação que a gente teve foi de que a nossa escola, ela apresenta bons índices, ela apresenta um corpo docente bem qualificado, assim, em termos de titulação mesmo, né? A gente tem um conjunto de professores com titulação de mestrado, doutorado, especialização, e isso se estende não só aos professores, mas o pessoal do apoio. A gente tem agente de pátio que tem formação em psicologia, né, por exemplo.
E daí eles entenderam assim, não, essa escola ela tem uma localização privilegiada, tem um prédio bem estruturado, que é uma escola grande, né, na área central ali de Várzea Grande, e seria interessante implementar esse modelo nessa escola, porque teria mais chances de dar certo. E nesse dia, né, que foi até no refeitório lá da escola, nós, enquanto professores, a gente questionou uma série de coisas, né, porque qual a motivação de substituir uma gestão civil que tem apresentado resultados há 60 anos, né, que a escola da UGIS existe e é uma referência, né, para o município de Várzea Grande, para a cidade de Várzea Grande. E qual é o motivo de trocar a gestão civil que está funcionando por uma gestão militar? E a gente não obteve uma resposta direta. Inclusive é bom destacar que nesse momento a escola da UGIS ela não tem diretor, porque o nosso diretor ele teve o processo dele indeferido e a explicação, se eu não me engano, até o momento é que ele não teria o perfil e por conta da gestão de 2022. Mas assim, a gente não teve nenhum caso de escândalo, nenhum problema relatado, então gera até uma dúvida se já não tinha um interesse de colocar um militar já, antes até do processo ter sido desenvolvido, né, desenrolado em audiência pública. Perfeito, eu cortei o Vinícius aqui. Vinícius, fica à vontade para fazer a sua pergunta e mandar um me abraço. interromperem também, Claro. tá? Eu tô acostumado, fica tranquilo. Não, tranquilo. Professor, né? Eu também sou professor, eu sei como é que é. Estamos numa roda, né? Estamos conversando, é uma conversa. Mas eu quero falar com o nosso público aqui, né? Estamos com 53 pessoas assistindo agora, o que para nós é uma excelente audiência. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Tá? Compartilhem, se engajem, né? Opinem, para que mais pessoas possam assistir, né? E aqui várias pessoas dando boa noite, Ricardo Moura, Álvaro José, Vânia Miranda. Vânia, colega lá do mestrado, né? Um abraço. Ela é muito ligada ao Sintep, né? Sim. A gente até brincava que a objetividade dela, a relação com o objeto, né? Ela não tinha isenção nenhuma, né? Porque ela é Historiadora também. Historiadora, então, lá do mestrado em História, né? Eu acho que ela até já está no doutorado. Quando eu entrei no doutorado, ela estava no mestrado, né? Mas como o mestrado é mais curto, né? Acho que ela já está no doutorado. Um abraço, Vânia, é bom saber, né? Então, no dia da defesa dela, foi o pessoal do Sintep e falava, olha a objetividade aí, abraçando ela. Se bem que eu com o meu povo, também com os políticos, eu também tenho uma interação, né? Tem aqui o Saulo, que é um colega, muita gente boa já opinando aqui. Ricardo Moura, os militares não apresentaram dados. Simone, chega de militarização, não tem sentido. Alunos e professores sob mira de fuzil em uma quadra fechada. E o questionado é a reação de uma representante dos profissionais, né? Bom, aqui tem muita coisa. Obrigado a vocês pela participação. A gente vai lendo ao longo do tempo, né? Mas assim, o que eu queria te perguntar, Flávio? Assim, eu até comentei na mídia esses dias, olha, as pessoas cobram educação tanto, mas ofertam tão pouco para ela, né? Se ofertassem o mesmo que cobram da educação, seria uma maravilha, né? Mas assim, como é que estão as questões disciplinares, né? Porque alega-se muito isso, a escola é uma bagunça, não tem disciplina, tráfico de drogas, violência, então os militares vão dar jeito nisso, né? Como que é essa realidade lá? Você que é professor da UGIS, né? Então, a gente, desde que esse processo começou, a gente sentiu uma pressão muito forte externa, né, de certos segmentos da sociedade, como quase uma imposição que a gente tem que aceitar, porque senão a gente é favorável à baderna, à indisciplina e coisas do tipo. É importante destacar que a disciplina militar ela tem um funcionamento que funciona, tem um funcionamento que funciona é bom, né? Tem uma lógica de funcionamento adequada aos quartéis. Que se eu pensar o militarismo de forma mais ampla, em última instância é guerra. Então é uma pessoa que não pode vacilar em termos de ordem. Quando eu penso um cidadão formado numa unidade educacional, o propósito é outro. O propósito é autonomia. O propósito é desenvolvimento de senso crítico. Não obedecer à ordem. Embora eu tenha uma posição administrativa assimétrica, né, na relação professor-aluno, a nossa comunicação tem que ser horizontal. Eu não posso me impor de uma maneira autoritária ou de uma maneira ameaçadora, né? O processo ele tem que se dar de forma dialógica. Vou tentar evitar certos termos clichês de educação, mas assim, o aluno precisa sentir confiança, ele precisa se sentir acolhido na escola, né? Ele precisa se sentir seguro, não através de uma arma, não através de um cacetete. Inclusive, falando sobre isso, arma e cacetete, a localização da escola da Algida de Barros, né, fica ali na Avenida Pedro Ocean e com a Filinto Miller,
Do outro lado da Avenida Filinto Miller, a gente tem um 4º batalhão da polícia. Bem frente, praticamente, né? Assim, praticamente de frente. Então, a gente chegou a ouvir absurdos de, nossa, o comando, algum tipo de facção estaria ali influenciando para que não houvesse a militarização, ou é porque tem uso de drogas dentro da escola, que foi uma fake news pesada, né, de uma figura pública aí. Galera, a gente tem um batalhão do lado da escola. Se tudo isso está acontecendo com o batalhão do lado, o que vai mudar de ter policial no pátio da escola? Porque o que acontece? A escola ela não está na lua. Ela está numa sociedade, ela ocupa um espaço, ela representa, ela é um reflexo daquele ambiente. E no caso da escola da Algisa, a gente tem estudantes de vários bairros da cidade. Devido a ela ser uma escola central, muitos estudantes são trabalhadores, eles não só do noturno, prioritariamente do noturno são alunos trabalhadores, mas do diurno também, são menores aprendizes, eles trabalham no contraturno, tem alunos que fazem cursos ali ao redor. Então, o processo de militarização dessa escola, e aí eu gostaria de entrar nisso depois, né, só para finalizar, a questão disciplinar da escola ela é muito tranquila. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, não, a escola não tem nenhum problema. Isso é falso, toda escola é um desafio. Imagine, quem conhece, quem convive com adolescente, que nosso público é ensino médio, né, durante o diurno. Eles têm uma ansiedade, eles têm um desejo de se expressar, muitas vezes eles não têm tanta liberdade em casa, muitas vezes é ali que eles conseguem tirar certas dúvidas. Então é um ambiente de conflito, eles estão se formando, né? Mas a ponto de eu precisar, ou qualquer professor precisar chamar a polícia para resolver. E aí eu faço uma pergunta para os pais, né? Principalmente os que já têm filhos matriculados. Se pergunte, o seu filho é caso de polícia? A gente da Escola da Algisa não entende que os alunos que a gente trabalha são casos de polícia. A polícia ela tem uma função que inclusive consta, né, na Constituição do policiamento ostensivo, da manutenção da ordem, defesa civil. Educação não é o foco. Aí alguém pode comentar, mas tem colégios militares famosos, por exemplo, Dom Pedro no Rio de Janeiro, né, que a referência ali foi no início da República, inclusive, né? Pedro II, né? Pedro II. Só que ali é uma coisa diferente. Ali não é esse modelo escola cívico-militar. Ali você tem um colégio militar, um sistema vinculado às Forças Armadas, com a finalidade de formar futuros quadros para a carreira militar. Essa escola cívico-militar, ela não tem o objetivo de formar quadros nem para as polícias militares. E às vezes os pais ou parte da sociedade entende que o filho vai entrar ali e vai seguir uma carreira. Pode até seguir, mas não é porque estudou na escola. É porque passou num concurso, é porque fez um CFO para ser oficial, coisas desse tipo. Entendi. E assim, tem incidência de violência, de tráfico? O teu durante o dia, né? As tuas aulas, né? Mas Isso. você deve ter essa informação no noturno. Não sei se tem EJA, à noite tem Educação de Jovens e Adultos. Eu, como professor, eu trago várias anotações. Sim. Eu vou pedir licença aqui, só para colocar as modalidades que a gente trabalha na escola, pode ser? Por favor. As modalidades ofertadas hoje na escola, a gente tem EJA, noturno, para ensino fundamental e médio. A gente tem um EPT, que é o ensino profissionalizante técnico, nos 3 períodos, né, em parceria com o Senai. A gente tem o projeto Imigrantes, no noturno, que recebe adultos venezuelanos, haitianos, angolanos, que para eles aprenderem o idioma, né, português, e poder se inserir melhor na sociedade. A gente já trabalha, né, com esse novo ensino médio, com as turmas de 1º e 2º ano. A gente tem um 3º ano que a gente chama de terminalidade, porque ainda é o modelo antigo, né, de ensino médio, que é a última turma. E esse novo ensino médio a gente oferece as trilhas de aprofundamento, né, que é na área de linguagens e na área de matemática. Então, assim, é um quadro, né, bem diversificado da escola da Algisa. Essa questão da droga, a gente não tem relatos. E caso tenha, a gente encaminharia, né, se for menor de idade, a gente comunicaria os pais. A gente tem a ficha que a gente chama de FICAI, né, para notificar de repente o conselho tutelar se não conseguiu comunicar com os pais. Então, assim, não é um problema. Isso eu posso afirmar e não é porque eu trabalho lá. Mas
só relembrando, a gente tem um 4º batalhão da Polícia Militar do outro lado da rua, não faz o menor sentido. Tu não é uma escola agitada, que tem briga no pátio, tem expulsão? Não, É tranquilo nesse aspecto? Não, é bem tranquilo. E a participação dos pais na escola, assim, é grande? Os pais correspondem? Sempre que são chamados, participam da comunidade escolar ou não? Então, a participação dos pais, ela tem uma problemática que é a própria disponibilidade de tempo, né? Que os pais têm por causa do trabalho. Então, por exemplo, muitas vezes os pais trabalham em 2 empregos. É bom a gente lembrar que a gente saiu, né, de um período pandêmico onde uma série de famílias tiveram a sua condição econômica e até mesmo estrutural completamente alterada, né? Morreu familiares. Os nossos estudantes, inclusive, estão tendo dificuldade, não só os nossos, né? O país, né? Está tendo dificuldade de retomar esse ambiente escolar. A gente tem muito problema, assim, de aluno que tá com uma espécie de fobia, uma espécie de coisa mais psicológica do que disciplinar e de violência escolar. É uma coisa mesmo, assim, porque a gente passou por um período meio traumático, né? Mas a gente não tem esse quadro de violência da escola, não. Bom, vou aproveitar para valorizar o nosso público, está excelente. 51 pessoas agora assistindo, e o pessoal participando aqui. Ai, que bom. Edilson, eu trabalho noturno há mais de 7 anos, né? Acho que deve ser professor ou Edilson é professor de física. De física? Alguém tem que ser professor de física, né? Parabéns, Edilson. Ainda bem que existem essas pessoas. Alguém. Diz que errar é humano, eles falam para nós na área de humanos, errar é humano, né? Eles falam para nós. Um abraço. Porque tem os profissionais da educação também, além dos professores, né? A Dalgisa Livre, que a Massara está animada aqui. A Ana Kellen, eu trabalho noturno aqui. O ensino do colégio da Dalgisa não falha com os alunos, e a Is Gabriele. Maria José. Eu, enquanto professor, lá tem a mania do enquanto, né? Enquanto isso, enquanto aquilo. Né? Sou contra a militarização. Né? Que é mais? Juscelina Ferreira, o ensino-aprendizado é um processo e quem tem autoridade e competência para isso são os professores licenciados. Aí a Isa, eu era aluno do Flávio ano passado, foi tua aluna aqui. A escola me ajudou muito a ser sociável, ter mais autonomia e pensar de forma mais crítica. Aí que está o defeito, né, Isa? Aí que tá, vamos já, te ensinou a pensar, né? Você acha que tem muito a ver? Porque, assim, muita gente critica o Sintep, né? Aí eu falei, se entrar a escola militar, se todos os professores forem militares, não vai ter mais sindicato. Porque os militares são proibidos de se sindicalizar, né? Sim. Então, você percebe esse viés autoritário nisso, Flávio? Então, aí a gente entra no campo do si, né? Mas assim, em termos práticos, os militares eles têm um regimento muito mais rigoroso dada a natureza do trabalho que eles desempenham. A educação, isso não faz sentido. Se eu for levar em consideração BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, o próprio Estatuto, o ECA, o Plano Nacional de Ensino, esse rigor da disciplina, ele não é o fundamental do processo de ensino-aprendizagem. Ele não tá. Se a gente fosse elencar, né, quais são as prioridades para que esse processo aconteça, que o aluno se desenvolva, disciplina não é o foco. E tem um detalhe, né? Muitas vezes as pessoas entendem assim, que o aluno disciplinado, o aluno bom é o aluno quieto, né? É o aluno que você chega, ele está sentado, esperando, como se fosse uma tábua rasa, onde você deposita o conhecimento ali, né? O que o Paulo Freire fala de educação bancária, né? Você fica depositando, e ele vai embora e não dá problema nenhum. Não. O aluno, ele precisa se expressar, ele precisa colocar, ele precisa questionar, ele precisa aprender. Esse processo que a gente está passando na escola da Algisa, se por um lado ele gera alguns traumas, né? Por outro, a gente está vendo florescer nos estudantes uma participação cidadã muito forte. Porque eles estão tendo capacidade, por conta própria, de fazer atos, né, de manifestação. Eles estão tendo capacidade de fazerem notas nas redes sociais, capacidade de dar entrevista, de se colocar. Isso é cidadania. Né? Isso é cidadania, isso é importantíssimo. Né? Até aqui a Clara Luz Caetano falando, melhor escola do município de Vaza Grande. Hein? Tem essa, hein? Hugo, por favor. Não, antes da gente iniciar essa live aqui, né, Flávio, a gente conversava um pouco sobre Rondonópolis. E Flávio, você é de Rondonópolis? Eu sou natural de Rondonópolis. Natural de Rondonópolis. Isso. Eu morei em Rondonópolis de 98 a 2004. E a gente conversava aqui, antes de começar a nossa live aqui, sobre o movimento underground em Rondonópolis, rock and roll, enfim. E nós estamos tratando de um tema que me fez lembrar a música do Pink Floyd, né? We are need no education, né? We are need no voice control. Então nós não precisamos de
de educação, nós precisamos de um controle de pensamento, né? Que é uma baita de uma crítica a modelos totalitários, né? Puxando um pouco de Hannah Arendt aí. Mas, assim, a gente não pode pensar o aluno como um tijolinho, né? Mas um tijolinho... Produzido em série. Né? Ele não é isso. Ele tem individualidade, tem particularidade, tem demandas específicas. Eu acabei esquecendo de citar, mas a nossa escola atende PCDs, por exemplo. Sim. Né? Eu não tenho problema de que existam pessoas que tenham perfil para estudar em uma escola militar, que tenham pais que desejem que seus filhos estudem numa escola dessa. Tranquilo, isso é um direito de cada um. Inclusive, a audiência pública ela é um momento para que todos se expressem. Né? A nossa crítica central é que a comunidade já se expressou 2 vezes contrária. E sempre está sendo utilizado o argumento de que, olha, a desordem, a baderna, a bagunça, que é um argumento conveniente, que encaixa nessa narrativa de disciplina, né, e de ordem que a polícia evoca. Galera, a polícia, ela não é dona da disciplina. A disciplina não é um produto que você pega, compra, acumula e... Não, um monge tem disciplina. Um corredor de rua tem disciplina. Uma pessoa que precisa fazer dieta tem que ter disciplina. Disciplina não é uma característica exclusiva do militarismo. O militarismo tem um tipo específico para atender os objetivos específicos. E mais evidenciado, né? Mais latente, assim, né? Eles cobram muito isso, né? Bem vigiar e punir, assim, né? Mas eu queria perguntar em relação a essa questão da filosofia, né? Do campo do pensamento aí, da formação educacional. E partindo, você citou Hannah Arendt e tal, e partindo para o viés político mesmo, né? A gente vive, citei agora há pouco, né? Um momento de extremos, né? Um movimento conservador, né? Que, inclusive, acho que vocês devem se lembrar disso, né? Que nas faculdades só existiam maconheiros, pessoas andando nuas nos corredores, balbúrdia e etc e tal. Bom, e a ciência nos salvou aí da pandemia, né? Foi os maconheiros da faculdade aí. E isso também, óbvio, é reproduzido dentro das escolas, né? Esse discurso de que os sindicatos são petistas, esquerdistas, comunistas e... enfim... Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa empreitada, sobre essa... Porque hoje a Dalgisa é resistência. Sem dúvida. Se passar a Dalgisa, o que você imagina aí que deve acontecer, Flávio? Eu só posso pedir para diminuir um pouco o ar? Claro. Por favor, é que eu tô bem na linha de frente aqui. Sim. Sim, tranquilo. Vamos lá. Subir a temperatura, né? Vamos lá. Isso. Tranquilo. Ainda mais agora que a gente vai falar de política. Vai ficar quente Vai ficar quente. o estúdio aqui. Pessoal, assim... eu noto que há uma tentativa de partidarizar o debate e despolitizar a causa. Toda ação na educação e toda ação social ela é política. Né? Essa coisa de neutralidade, eu converso isso com meus alunos, neutro é sabão, neutro é detergente. Qualquer pessoa, mesmo que ela não seja uma estudiosa, mesmo que ela não tenha uma convicção ali tão latente, ela se posiciona diante de um assunto polêmico. Por exemplo, esse, militarização. Eu garanto que todas as pessoas dessa sociedade têm uma opinião sobre isso. Se é embasada em estudos, aí é outra discussão. Mas as pessoas se posicionam, porque isso mexe com valores, isso mexe com crenças, isso mexe com o viés de confirmação que a pessoa tem. Há, sem dúvida, um movimento extremo, que a gente pode chamar de extrema-direita, né? Que parece uma cruzada da Idade Média, para ser bem sincero, né? Se a gente fosse qualificar. Porque tudo é tabu. Você não pode mais falar de... Você não pode falar de desigualdade social, você não pode falar de desigualdade racial, você não pode falar de questão de gênero, você não pode falar de sexualidade, você não pode falar de religião. Vai tolhendo todas as possibilidades do ser humano desenvolver e se desenvolver como indivíduo pensante. Isso é absurdo. O que sobra nessa escola? É uma escola técnica, que só forma pessoas para o mercado de trabalho e para executar funções? No primeiro encontro, né, eu fiz uma fala que a princípio eu achei que foi exagerada, mas pensando bem não é.
Se a gente imaginar o século XX e especificamente o nazismo, os nazistas, a galera que trabalhava lá, o chão de fábrica mesmo, o pessoal que cuidava ali dos campos de concentração, muitos deles não faziam o que faziam pensando de forma sádica ou achando que estava fazendo uma maldade. Eles simplesmente estavam cumprindo ordens. Essa coisa de cumprir ordem sem questionar, ter um líder que você segue de forma cega, isso acaba formando seitas na sociedade. Esses delírios que você mencionou, a universidade é lugar de maconheiro e gente correndo pelado. Acho que a galera assistiu muito American Pie. Que acha que você pode até jogar lá um seu bozó, seu baralho, mas você vai ter que estudar, você vai ter que levar a sério, você vai ter que aprender a fazer pesquisa, você vai ter que aprender. Não tem esse mundo fantástico de. Se fosse assim, quem é que era responsável, por exemplo, por nos ajudar numa pandemia? A sair, a melhorar essa situação. Né? Foram instituições públicas, né? Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, né? Butantan, né? E fundações públicas. Lá em São Paulo, né? Importante lembrar. Bom, a moçada tá animada, estamos com 54 agora aqui, assistindo, a turma aqui, já tem uma hashtag Adalgisa Livre aqui, a moçada já criaram uma hashtag, tá ótimo. Será que, Luiz, será que o Mauro tem um desejo frustrado de ter seguido carreira militar? Eles já vão para o nível pessoal em relação ao governador, né? Mauro Mendes. A escola cumpre seu papel, para além daquilo que somos direcionados pela SEDUC. O grande problema é que o governo está sob a égide da política de extrema-direita, está fazendo a crítica mais política. A Adalgisa é referência na educação de Vaza Grande, né? Muito esclarecedores, professor, pois até hoje, por parte do governo, não acho justificativa plausível para a militarização. Então, né, tá gostando da tua fala. Isso que eu queria te perguntar, Flávio, assim, a proficiência, tá? Nota. E como que é a proficiência dos alunos lá na Adalgisa? É ruim? Tá acima da média? É a melhor escola de Vaza Grande, como foi colocado aqui? Então, não consigo te afirmar isso. Eu estaria sendo leviano se eu dissesse, não, eu tenho os dados aqui. Inclusive, eu tentei encontrar isso. Por isso que eu estou fazendo a crítica do outro lado. Inclusive, se eles puderem apresentar, nos ajudaria. Porque eu entrei no INEP, né, do Instituto Anísio Teixeira, porque é ali que fica o banco de dados, né, das provas, Prova Brasil, enfim. E, inclusive, eu fui no campo onde você vai colocando filtros, né, região, estado, cidade, você consegue chegar até no nível de escola. Só que no campo da Adalgisa eu não vi, ele não está preenchido. E aí eu não sei se é falha do sistema ou se faltou ainda a comunicação, né? Porque tem um delay aí dessa... Sim. Quando você coleta os dados e até o momento que você publica eles, né? Mas o que eu posso afirmar é que a nossa escola ela nunca foi chamada a atenção ou questionada por parte da SEDUC do tipo, olha, vocês estão fazendo feio aqui na proficiência, né, dos alunos. Os alunos não estão atingindo. Inclusive a gente tem uma série de alunos que ingressam anualmente no IFMT, na UFMT, em outras universidades, várias universidades particulares, porque a gente sabe disso porque eles têm que voltar lá para pegar o certificado, né? E aí a gente aproveita, tira foto deles, coloca o curso que eles vão fazer. E a gente já tem aluno até de pós-graduação, com doutorado, inclusive. Né? Ingresso de lá? Que legal. E isso é muito positivo, porque assim, o trabalho da educação, você vai ver o resultado dele de longo prazo, né? É verdade. Não é agora. Por exemplo, às vezes eu trabalho um assunto com um aluno e parece que aquilo não surtiu um efeito, mas todo mundo aqui passou por uma escola, passou por uma universidade. Muitas vezes a ficha cai depois de muito tempo, né? Você consegue pensar assim, nossa, aquilo que ele estava falando era isso. Mas às vezes eu não tinha maturidade, ou às vezes eu não tinha bagagem suficiente para poder absorver, né? Isso que é o desafio da educação. A gente tem que pensar em gerações para frente. A gente não pode se ater em mesquinharias políticas, né? E aí quando eu falo mesquinharias políticas é porque a gente percebe que tem uma galera que está tentando surfar na onda, vamos dizer assim, porque isso gerou uma polêmica e a pessoa talvez não tenha uma outra pauta para mostrar, ela embarca nisso tentando aparecer da forma que dá. E diz uma coisa em relação à evasão também, Flávio, que é um problema do nível médio no Brasil inteiro, né? Em média, de cada 2 alunos que entram, só um termina, né? Então, um fica no... Porque muitos deles já estão acima da idade, já trabalham, alguns têm até filho, enfim, uma realidade social que você conhece. Como que é a evasão lá, na Adalgisa? Seria bom eu ter trazido os dados. A gente está na semana pedagógica, eu não sei se todo mundo tem noção de como que é isso, mas assim,
todo início de ano letivo, os professores se reúnem, né, e vão discutir os resultados do ano anterior, que é isso, aprovados, retidos por falta, transferidos, os desistentes, né. A gente tem uma política que é a política do Estado, né, a gente tem que fazer o que a gente denomina de busca ativa. Aquele aluno que ele começa a faltar uma semana, 2, um mês, a gente tenta entrar em contato. Porque na hora da matrícula ele coloca lá o número de telefone ou o número de um responsável, né? E a gente faz essa busca ativa. Eu considero que os números são bem baixos, assim, porque é engraçado, né? O fundamental, ele tem um resultado melhor nos índices, de maneira geral. Isso é país, tá? Não é a da Ugisa só. E o nível médio cai. E hoje eu estava até conversando com um colega de trabalho sobre isso, porque o ensino médio ele já tem um aluno, o jovem que já está se lançando muitas vezes no mercado de trabalho. Acontece uma gravidez indesejada e o estudo ele acaba ficando em segundo plano, porque outras prioridades se impõem, né? E aí acaba que a evasão é maior. Ainda no fundamental, a família ela tá mais presente, né? Aquela coisa do filho, você vai para a escola, tá ensinando aquela coisa de... Aí chega uma certa idade, os pais ficam mais tranquilos, assim, né? Já consideram, não, agora ele já tá sabendo o que tá fazendo e tudo mais. Eu queria colocar uns pontos aqui sobre o que... Eu acho que foi o Hugo que me perguntou o que aconteceria caso militarizasse, né? Tem alguns pais que estão até preocupados com isso, tá? Porque eles matricularam os seus filhos, né? Os estudantes, sem saber disso. Nós, enquanto professores, a gente lota as aulas todo ano, né? Você escolhe, assim, principalmente os professores efetivos, né? A gente escolhe, vou continuar nessa escola ou vou mudar de escola. Também lotamos as nossas aulas sem saber disso. Isso é importante destacar. A gente soube depois. Então, é muito provável. E aí eu tenho umas informações aqui, que é a seguinte. Depois eu vou... Tem como eu fixar nos comentários uma referência bibliográfica para quem quiser se aprofundar, claro, com vídeos e tal. Eu vou fazer isso. Eu evitei ficar muito citando coisa para não ficar tão travado, né? Sim, tá certo. Mas assim, tem estudos hoje, né, de dissertação e tese de doutorado, que em média 23% dos estudantes, quando esse processo de militarização acontece, eles deixam a escola. Em média, 23%. Bem, eles não trabalham com ensino noturno. Vamos colocar no caso do Adalgisa que 30% dos estudantes estão no ensino noturno. Eu até tenho o dado aqui de quantos são hoje, em 2023, noturno. 300 estudantes. Então, 300 estudantes teriam que sair dali. 20% que sai no processo, mais 30% do noturno. E no ano seguinte... 20% das vagas são reservadas para dependentes legais de militares. Então, 20%, mais 20%, mais 30%. 70% da escola vai ser trocada. E isso não é exposto de forma muito clara. E eu não faço isso como terrorismo, não. Isso aí está posto. Isso aí é uma realidade que acontece, né? E esses alunos que vão entrar futuramente é por processo seletivo. Então, muitas vezes, o pai e a mãe que desejam que o filho estude na escola da Ugisa militarizada, às vezes o filho dele ou a filha não entra. Sim. Ou pior, o filho e a filha que já tem vaga e já está estudando, vai ser excluída do processo. Porque não se adequou às normas, porque não apresentou o desempenho esperado. Porque essas escolas têm o índice através de seleção e exclusão. Pois é, esse povo vai para onde, né? Essa é a pergunta. E a pergunta também, Flávio, é em relação a... Você citou aí que a da Ugisa é uma escola com bons índices, né? Inclusive tem uma aluna aqui, tua, elogiando muito, né, o teu trabalho, elogiando a escola. Enfim, tem um batalhão bem em frente à escola, né? Não tem problema de drogas, que se saiba, né? Algazarras, brigas e etc e tal. Em contrapartida, nós temos escolas em Várzea Grande, não só em Várzea Grande, mas em outros municípios, em que esses problemas são mais assim, crudentes, né? Mais latentes, né? Então, muito assim, em evidência no dia a dia da vida escolar ali, em bairros mais periféricos, né? Geograficamente e até socialmente falando, né? E aí, e nesses casos, você entende que seria interessante a militarização ou ainda assim não?
É que eu volto naquele questionamento inicial. Como que a força de segurança pública ela vai ter mais competência do que os profissionais que têm formação na área? E não é um demérito dos nossos colegas da segurança pública, não. Porque se me chamarem e falar, vamos fazer uma blitz ali, cara, eu não sei como proceder. Não é... Fazer uma abordagem? Eu não sei como proceder. Né? Eu acho que são lugares diferentes com funções diferentes. Porque essa escola, né? Essa escola hipotética do periférica, com muito problema de violência dentro da escola. E aí é importante diferenciar violência de indisciplina. Porque violência, a gente tá falando de agressão física, de ameaça de morte, de brigas constantes. Eu poderia até colocar o bullying, né, como uma forma de violência. Que inclusive eu vi um dado interessante que hoje o cyberbullying é até mais tenso do que o bullying físico. Né? E isso, independente, imagina, como é que você resolve isso? Mas agora eu vou falar por mim. Eu não acho que vai ser resolvido o problema de segurança, tá? Dentro da escola, com um policial dentro da escola. Porque esse é um problema que está difundido na sociedade. Eu vou até fazer uma referência de cultura pop. Laranja Mecânica. Já assistiram filme ou já leram um livro? Não, já ouvi falar, é uma referência, mas nunca assisti. Não. Então, é uma boa dica, é um bom caminho assim, do que eu quero expressar. Porque se a sociedade é violenta, e a sociedade brasileira é violenta, eu lembro que eu vi o podcast de vocês com a Tenente, ela falando sobre o feminicídio, né? Não é uma ação só que vai resolver o problema. A gente não pode se apegar em soluções simplistas para problemas complexos. Né? Não é assim. Eu sei que tá um desejo, pode ter uma boa vontade, eu não estou colocando aqui que eles não tenham boa vontade de resolver, mas eu não tenho essa fé, não. Entendi. E tem outra escola militar em Várzea Grande? Desculpa a minha ignorância. Tem uma lá, inclusive muito próxima da gente. É? Muito próxima da gente. Se eu não estou enganado, eu posso cometer uma barbaridade aqui. Mas os colegas no chat podem me ajudar. Se eu não estou enganado, se chamava Licínio. Licínio Monteiro? Isso. E hoje está um nome de um tenente coronel lá. Isso aqui eu vou fazer uma crítica bem contundente. Isso é um absurdo. Mudança de nome, né? Você está fazendo aí você está cometendo um assassinato de Desprestígio. memória. E você está colocando uma pessoa que não tem uma história na educação, não participou da vida, da formação daquela comunidade. Isso é um péssimo exemplo, inclusive, de cidadania mesmo, de civismo. A galera se julga conservadora e não consegue conservar nem a história. E a memória, né? Muita gente critica a destruição de estátuas, de monumentos, né? Mas isso é uma violência simbólica realmente altíssima. É uma violência simbólica. Para lembrar do Bourdieu, né? O Médici também agora é Dom Pedro II, né? Foi os dois nomes também, o presidente Médici ali, né? Não que Dom Pedro e Tiradentes não sejam figuras para serem lembradas, né? Mas elas já ocupam um espaço de destaque na história, né? E não existem outros equipamentos para fazer isso, não precisa ser lá, né? Uhum. Então aqui o Wilson Rockenbach deve ser professor de lá, falando que a evasão não chegou a 20% na UFRGS em 2022. Que bom, galera, se puder me ajudar aí com dados. Trouxe esse indicador. Que maravilha. Bom, né? Quem mais aí? A Clara Luz Catan, que está bem participativa aqui, obrigado, Clara. Vários professores que hoje dão aula, né? Hoje lecionam, né? Na UFRGS são ex-alunos. Olha que legal, né? Professores de lá estudaram lá, voltaram, né? Muitos. Entendi. É interessante. Ou seja, ela formou professores para ela própria, né? Aqui o Flávio está colocando o interesse dos alunos de forma clara, parabéns. Maria José deve ser aluna, né? Os últimos índices foram antes da pandemia, porém nesses últimos o nosso está entre os melhores, a Clara falando. Clara Luz Caetano. Bom, então as participações têm vindo todas. Tá aqui, Licínio Monteiro a 500 metros. Fica 500 metros de vocês. Agora, tem uma coisa sobre isso. São as três ali do Centro de Várzea Grande: a Licínio, a da Urgisa e a Couto Magalhães, né? São as três escolas mais tradicionais ali do centro. A Couto acho que é na Filinto ali, né? Isso. Descendo um pouquinho mais a Filinto ali. Né? Perceba o seguinte: um estudante trabalhador que ele tá no contraturno, não tô nem falando do noturno, porque o noturno some, né? Desaparece. O aluno noturno ele vai ter que caçar um outro lugar. Olha a problemática social que isso leva, porque esse aluno do noturno às vezes escolhe a escola da Algisa também pela conveniência da localização. Para além de ele se sentir bem e tal, tem uma conveniência da localização que é a seguinte: olha, eu trabalho aqui no centro, saio daqui, já uniforme na mochila, vou para a escola, lanche, que é a janta dele, e já estudo.
Se ele for forçado a ir para uma escola num outro bairro, essa logística não fecha. E aí ele vai ter que optar pelo trabalho, que é a sobrevivência dele. Então você vai aumentar um problema de formação, né, dos nossos jovens. Isso é muito grave. Às vezes as pessoas acham que essa discussão ela tá baseada em questão estética, formal. Ah, não, é porque eu não gosto. Não, tem situações práticas aqui, objetivas. É uma escola que custa R$ 1.400 para estudar. A não ser que você tenha... Tá dentro daquela categoria de hipossuficiente, né? Até 4 salários. E você recebe um kit. Um kit daquele enfardamento, ele é suficiente para 200 dias letivos? Para você manter ele bem passado, alinhado, lustrado? O Vargas Grande tem problema crônico de falta de água. É assim, a gente tem que ter uma sensibilidade. Mas está sendo resolvido, né, Vinícius? Tá vendo aqui, junto lá da prefeitura. Calma. Aí tá lá do Chapéu do Sol, pô. Tá em andamento lá, Calil, né? Vamos resolver bom lá. Sucesso. Né? Vai sair do Cristo A entrega Rei é do também, Cristo Rei também. Vai sair, vai melhorar a questão da água, né? Então, assim, a gente tem esse custo alto para estudar nessa escola, né? Porque o aluno... Vamos lá, um pai que ganha mais do que 4 salários mínimos. Se ele tem 2 filhos e estuda ali, já pesa. Sim. É verdade. Já pesa. É 1.400 por ano, Flávio? Como é que é? Se você usar um kit. A minha questão é, um kit é suficiente? Em geral, um tá lavando, outro tá usando, né? Costuma alternar, assim, né? Porque você tem diferentes tipos de uniforme para as diferentes atividades que acontecem, né, numa escola militar. E a educação... Qual que é o papel da escola, galera? O papel da escola é atender a todos. A escola pública, sobretudo, ela tem que ser acessível, ela tem que ser acolhedora, ela tem que proporcionar que todo mundo consiga exercer o seu direito, que é dever também, né? A educação, ela ocupa um lugar especial, né? Porque ela é direito e dever ao mesmo tempo, né? Eu não concordo com escolas que filtram o aluno, e ainda mais escolas... Porque, assim, substituir a escola da Algisa por uma escola militar, você não está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 3. Porque você está cortando um período e você está filtrando um monte de gente que naturalmente estudaria ali. E vai ter que se deslocar para outros lugares. Mas é aquele argumento assim, mas essa é a vida, né? A vida é assim, é um processo de seleção natural, é Darwin, né? Enfim. Meritocrático? Meritocracia. E aí? A meritocracia, ela funciona quando você é o assistido. Quando você é a pessoa que necessita. E me entendam bem. O problema que eu vejo desse discurso meritocrático é que se as condições de partida elas são desiguais, como é que você vai chegar no mesmo lugar? Claro que se as condições de partida são iguais, o final, aí entra em jogo particularidades, esforço e tudo mais. Aptidões, características, ambição, né? Agora, as condições são, eu já não consigo estudar na escola que eu poderia estudar. Vou ter que mudar para uma outra escola. Não tá igual esse jogo. Né? Muitas das pesquisas mostram que muda o perfil do aluno das escolas militares. Perfil socioeconômico, inclusive. Galera, é natural que um aluno que estuda no período noturno, ou um aluno que é trabalhador, ele tem menos tempo para poder se dedicar às atividades escolares. Obviamente, o rendimento escolar dele vai ser menor. Porque ele é mais burro, né? Entra nessa lógica, quem não quer, quem quer vai. Tudo bem, quem quer vai, mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É verdade. Bom, vamos ter que... Estamos com 63 minutos aqui, né? De live, com 64 pessoas assistindo, hein? Estamos com um público excelente, realmente. Muito bom. O tema é muito polêmico. A hashtag Algisa Livre tá pegando fogo. Tá bombando aqui. A moçada aí, né? tá animada aqui. É um absurdo o fardamento, é um absurdo o preço de um fardamento, tá claro, a Luz Caetano, né? Aí o melhor IDEB é 7 de setembro de Cotriguaçu, acho que é o melhor IDEB de Mato Grosso, né? Uma escola lá de Cotriguaçu, olha só, tá vendo? Uhum. Né? Que mais? A Seduc diz que quer deixar os alunos homogêneos. Né? Mas aqui, quem está falando aqui é a Clara Luz Caetano, está bem participativa. Né? Qual é o interesse? Quem tem condições financeiras não necessita de uma escola com privilégio de localização. Está aqui o Edilson, né, professor de física, lá falando. Entende bem de localização, né, professor de física. Aqui no meu bairro falta água, aqui a Cantônia já presidente do DAI, vamos fazer uma entrevista com o presidente do DAI lá. Opa! Dai-me paciência, né, presidente do DAI. Dai-me força, né? Presidente do DAI, né?
Mas é isso, assim, uma que falou, que ela saiu, foi tua aluna, Flávia, e disse que de toda a aula saía com uma referência bibliográfica, pelo menos com um livro indicado de cada aula tua. Eu costumo estar sempre indicando um livro, né, para eles. E livro, música, filme, dentro das minhas limitações, né? Porque a gente vai... Claro. A gente tem limitações do que a É a gente Laís, pode... já localizei, Laís Gabriel. Foi aluna minha do ano passado. E agora. por que o Flávio faz isso, amigos? Porque ele é graduado em Geografia e mestre em Geografia, né? Ou seja, a educação faz a diferença, né? A qualificação faz. Não é um hobby, né? Muita gente acha, não, você está cursando doutorado que é um hobby, isso que legal. Não. Né? Você caça passarinho também, assim. Hoje, entendeu? com esse... Você tem outro hobby, né? Fazer doutorado. O que você faz nas horas vagas? Eu faço doutorado. Pessoal, eu só queria destacar um ponto aqui da portaria número 70, que é a de anulação da audiência. A gente é contra total essa anulação. Flávio. A gente é contra total essa anulação porque a gente considera que ela não representa os fatos ali. Porque o que acontece? Havia um rito combinado para ser no decorrer da audiência e a votação ela seria por cédula. Por crachá. A escola tem todo um trabalho de mandar fazer esses crachás, né? Um crachazinho simples de papel, a gente separa as mesas, fica o pessoal do credenciamento, porque quem pode participar da audiência são os munícipes circunvizinhos da escola. Essa seria a comunidade escolar. Uhum. Então a gente faz o credenciamento para fazer o processo funcionar dentro da lisura. O que aconteceu nessa última audiência? A própria SEDUC, junto com a Secretaria de Segurança Pública, o pessoal que é responsável ali, e o cerimonialista, eles mudaram a forma de votação para aclamação. Eles mudaram, não foi a gente. A gente nem tem poder para isso. A gente é uma unidade dentro da Secretaria de Educação, eles mandam lá os ofícios, a gente dá o comunicado, a gente tenta seguir os procedimentos. Então eles mudaram por aclamação. E na aclamação, eles perderam. Eles perderam, claramente, ali foi contundente. Muito da imprensa local até colocou que teve ir fora, a galera, aquela explosão e tal. O cerimonialista, ele anuncia, a gente tem os vídeos disso, né? Porque o vídeo que viralizou é o outro, né? Era a professora brigando. Convenientemente com é o outro, militar, mas o vídeo que tem o resultado dessa votação, ele existe e tá também nas redes. Né? O cerimonialista da do que ele fala, olha, a rejeição pelo modelo de escola militarizada na Dalgisa foi concluída, foi o não. O não venceu. Eu tenho cópia da ata, que tem aqui, que foi feita. Então, assim, é um processo que deveria ser mais democrático e está caminhando para uma coisa meio impositiva. Ótimo, então eu vou ter que encerrar, amigos, né? É duradouro do parto, né? Como eu costumo dizer, né? O Flávio que vai ser pai logo logo também tá... Que legal. Esse povo de Rondonópolis gosta de filho, né? Esse povo aí, né? Ah, Conheço outro aqui. Conheço outro aqui que gosta. Pai fresco. Gosta do filho. Essa também. água do Rio Vermelho que você tá bebendo, Tá vendo? meu amigo. Toma cuidado, viu? É o Rio das Araras, o Ararial, né? Essa água é Vermelho, afrodisíaca. Tá vendo? Mais uma aí, né? Mais uma rondonopolitana, né? Honorária, né? Que vem aí, né, Flávio? Essa vai ser cuiabana, né? Vai nascer aqui. Mas vai ganhar o título de cidadã Antonella é rondonopolitana. cuiabana também. Né? Nós vamos ganhar o título de cidadã rondonopolitana, né? Naquele prédio da Câmara Municipal lá. A gente tá igual aquela música do Chico Buarque, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, tataravô mineiro, que minha esposa é goiana. Que no caso do Chico Buarque é real mesmo, aquela narração que ele tá fazendo é real mesmo. Né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil da diversidade. E meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, né? Por causa do Tom Jobim, né? Exato. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? Mas vamos concluir então, amigos. Lembrando o seguinte, que eu estou tentando, como né, o bom jornalismo pede para ouvir os dois lados, né, Flávio? Então eu estou tentando entrevista para a semana que vem com o pessoal da Secretaria de Segurança. Não, da Secretaria de Segurança, da PM, né? Sim. Lá eles têm uma unidade dentro da PM que trata das escolas militares. Eles têm as restrições deles lá, enfim, de falar, né? Mas eu estou tentando, para a próxima quinta-feira, né, semana que vem, né, portanto, para a próxima requinta, que eles venham aqui expor a visão deles, né? Sobre o modelo de gestão, aí o nosso público vai poder fazer a sua avaliação. Eu acho ótimo. Precisa, é a democracia, né? É necessário. Então, obrigado, Flávio, né, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, foi muito esclarecedora, né? Obrigado ao público, estamos agora com 60
61 pessoas assistindo, né? Acho que ao longo aqui da live devemos ter tido aí bem umas 300, 400 pessoas, que muita gente entra e sai, né? Um público rotativo, né? Então ela vai ficar disponível aqui no canal do YouTube aqui do Bom da Notícia e na fanpage do Facebook. Obrigado, Flávio. E eu agradeço muito ao espaço e a oportunidade. Nós que agradecemos, Flávio. Foi um diálogo muito produtivo. Obrigado pela participação de todos aqui, né? E sigam as nossas páginas, né, Vinícius? Você esqueceu dessa parte, pô. Por favor, somos uma Vamos equipe, lá. né? Fica à vontade. Né? Então, assim, siga Vinícius de Carvalho no Isso. Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga também Luiz Hugo Queiroz também no Instagram, Facebook e YouTube. E Flávio. Tem Instagram, Flávio? Não, a minha vida é basicamente offline. Eu vou ficar devendo essa, galera. Pronto, então, mas pelo menos siga a gente, né? Tá A gente tá valendo já. Já representamos o Flávio, né, Já nesse caso, né? representamos o Flávio. Agora veja o que é professor. Eu aprendi algo aqui, cyberbullying, né? Tá vendo? Eu aprendi um termo novo aqui. Cyberbullying, né? Tá vendo, né? A gente sempre aprende na presença de professor, né? É verdade. É. Então é isso, amigos. Obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem, né? Aqui nas 19 horas aqui pelo canal do Bom da Notícia, né? Dentro do Cast do Bom, nós estaremos com o nosso requinto. Obrigado, boa noite e até lá. Um abraço.